Boa noite, Sala Chico. Estamos reunidos mais uma noite para o estudo da obra O que é o Espiritismo. Lembramos que as nossas reuniões públicas, bem como os nossos estudos doutrinários, ainda acontecem de forma virtual. Estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Então, nesse momento de pandemia em que ela ainda não está controlada, nós mantemos as nossas atividades ainda virtuais, mas dentro em breve, se Deus quiser, estaremos reunidos fisicamente mais uma vez. Antes de iniciarmos o nosso estudo, fazemos a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui esta noite, pedindo, Senhor, bênçãos e proteção para todos os nossos irmãos que padecem de doenças do corpo e da alma. Que a tua luz se estenda por todos. Ilumina, Senhor, a inteligência humana para que consiga continuar avançando na busca pela cura, para diminuir os prejuízos, os males que afligem a humanidade. Que todos aqueles males possíveis de serem remediados, Senhor, que assim sejam. Mais ainda, Senhor, que o teu amor toque o coração de cada um, para que possamos vivenciar, que possamos presenciar cada ser humano vivendo com dignidade. Que permita, Senhor, que o ser humano tenha consciência de que o próximo é nosso irmão e por isso não deve padecer de fome, por isso não deve padecer de sede, de frio, de calor. Sabemos que tantos irmãos estão sofrendo com esses males. E enquanto um de nossos irmãos ainda estiver nesse estado de sofrimento, o nosso trabalho de amor e caridade não pode parar. Que a tua luz se estenda por todos eles. E mais além, se estenda por todas aquelas pessoas que têm a possibilidade de mudar esta situação. Graças a Deus. Bem, em relação ao nosso estudo, nesta noite, estamos alguns dias falando sobre a questão da mediunidade. Nós, na quarta-feira retrasada, falamos sobre a mediunidade em si, o que é esse processo mediúnico. Nós falamos semana passada sobre os escolhos da mediunidade e essa semana vamos falar sobre a qualidade dos médiuns. E para começar esse subtópico, Kardec já nos afirma que a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e que não depende das qualidades morais do médium. Ela vai se mostrar desenvolvida nos diversos tipos de pessoas, tanto naqueles que Kardec chama de mais dignas, como aqueles que são menos dignos. E nesse tópico, Kardec fala de bons médiuns e de maus médiuns, e ele vai esmiuçar, ele vai trabalhar esses conceitos do que seriam os bons médiuns e do que seriam os maus médiuns, ao considerar a mediunidade uma faculdade independente das características morais de cada um. Mas, obviamente, que apesar de independer das faculdades das qualidades morais, a qualidade das comunicações mediúnicas vão estar associadas ao desenvolvimento moral desses médiuns, porque vão atrair espíritos da sua mesma vibração, dessa sua mesma faixa evolutiva, dessa mesma faixa vibracional. Então, essa qualidade dessas comunicações vai estar associada também à qualidade dos médiuns. Por esse motivo, lá no item 81, Kardec afirma que os médiuns menos moralizados recebem também, algumas vezes, algumas comunicações excelentes. Então, o que ele está querendo dizer? Que apesar da qualidade das comunicações estarem associadas ao desenvolvimento moral dos médiuns, existem alguns médiuns que ainda precisam trabalhar a sua moralidade, que podem receber comunicações excelentes como uma forma de instigar, de incentivar o interesse desses médiuns e de fornecer a eles bons conselhos. Então, há possibilidade da espiritualidade trabalhar aquele médium que tem aquela faculdade bem desenvolvida, dando a oportunidade dele ouvir bons conselhos,
ouvir bons ensinamentos. Então, ele tem a oportunidade de vivenciar boas experiências através da comunicação mediúnica. E Kardec continua: de outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que tem à mão. Porém, deixam logo que encontre outro que lhe seja mais afim de melhor aproveitar as suas lições. Então, ele está querendo dizer o quê? Tem essa oportunidade que a espiritualidade pode dar para os médiuns, para que eles possam progredir, para que eles possam se desenvolver, bem como podem usar esses médiuns como instrumentos momentâneos até que eles encontrem médiuns na sua mesma faixa vibracional. E ele coloca que os médiuns de mais mérito não estão imunes às manifestações de espíritos embusteiros, porque ainda não existe entre nós pessoas que são totalmente perfeitas, de modo que essas pessoas não têm um lado fraco que dê acesso aos maus espíritos. E, em segundo lugar, porque os bons espíritos permitem, mesmo que às vezes, que os maus espíritos venham a fim de que nós possamos exercitar a nossa razão, aprendendo assim a distinguir a verdade do erro. Então, assim, todos os momentos são momentos de aprendizado. Isso significa que até para aqueles médiuns que a gente reconhece que tem um bom desenvolvimento moral, que estão buscando o seu aprimoramento constante, esses médiuns ainda assim, as suas comunicações, elas precisam passar por uma análise crítica. Elas não devem ser tomadas por si só como verdades absolutas. E continuando, lá no item 83, não nos deve admirar ver maus espíritos obsediarem pessoas de mérito quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que não são. Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente deve lembrar que a vida no mundo espiritual é uma espécie de continuidade da nossa vida no mundo físico. Os laços não vão se desprender de todos. Muitas vezes, os espíritos continuam apegados ao seu passado, né? Então, por isso que existem os graus de obsessão, de fascinação, porque a atração entre essas energias ainda é muito presente. Então, é muito comum haver casos de obsessão entre pessoas da mesma família quando estiveram no plano encarnado. Então, a vida a gente compreender como o funcionamento do mundo espiritual, da comunicação dos espíritos, o porquê que essas comunicações acontecem, entender a diversidade da desenvolvimento moral dos espíritos e dos médiuns é fundamental para que nós possamos compreender o que é a mediunidade em si e para que nós mantenhamos sempre vivos o nosso senso crítico. Para Kardec, continuando, o que vai constituir o médium propriamente dito é a faculdade, sob o ponto de vista de ser mais ou menos formado ou desenvolvido. O médium seguro, de acordo com o autor, é aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium. E é o que se aplica à sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete dos bons espíritos. Então, o bom médium, para Kardec, é aquele médium que vai ele tem consciência que ele é um intermediário. Ele é uma ferramenta para o espírito, para que possa realizar aquela comunicação. E é por esse motivo que as imperfeições dos médiuns vão aproximá-lo dos maus espíritos, visto que eles vão ter a influência necessária para que possa acontecer essa atração. Então, para se impor aos médiuns, os maus espíritos, eles sabem explorar de uma forma muito hábil as fraquezas dos médiuns. Então, eles vão explorar aquele pontinho, vão fazer um elogio, vão fazer
vão fornecer alguns dados que possam alimentar o orgulho e a vaidade desse médium. E a gente já ouviu falar inúmeras vezes o quanto o orgulho e a vaidade são prejudiciais para o médium, para o processo mediúnico. É prejudicial para todos nós, de uma forma geral, mas o quanto que isso prejudica a mediunidade, a comunicação mediúnica, justamente pelo fato de atrair, né, esses maus espíritos que gostam de se aproveitar dessas pequenas fragilidades de cada um de nós. Então, quando a gente encontra um bom médium, como diz Kardec, um médium que seja digno, a gente vai distinguir ele com muita facilidade através da simplicidade e da modéstia, que vão ser o contrário da vaidade, do orgulho. Esse bom médium, ele vai se julgar feliz pela faculdade que possui, mas ele não vai se vangloriar disso, porque ele compreende que a mediunidade é justamente uma ferramenta para a comunicação dos espíritos. Então, ele entende o seu papel. Ele vai ficar feliz por poder trabalhar, mas ele não vai se vangloriar disso. Então, Kardec, ele vai, nesse trecho, justamente falar sobre essa diferença da qualidade do médium, dos bons médiuns e daqueles médiuns que precisam de mais desenvolvimento moral. E o quanto que mesmo para esses médiuns que ainda precisam de desenvolvimento moral, o quanto que a espiritualidade pode trabalhar de forma positiva com eles. E mesmo isso é muito interessante, que a possibilidade de aprendizado ela se dá de diversas maneiras. E a espiritualidade vai sempre estar trabalhando para que nós possamos nos desenvolver, nos progredir, que os médiuns possam se desenvolver e aprender com todo esse processo. A gente vai ficar por aqui, abrindo o grupo para debate, agradecendo a todos pela atenção, sugestões, análises de pontos que a gente não trabalhou nessa pequena explanação, vão ser muito, muito bem-vindos nesse momento. Um beijo em todos e forte abraço.